Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal. Antes de nós começarmos nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui para a qualidade dos vídeos melhorar também. Porque às vezes a gente acha que a qualidade... o vídeo pode ser uma qualidade inferior a de muitos outros youtubers, eu sei, né? Eu poderia realmente ser melhor a qualidade, mas o problema é que não tem incentivo também de vocês aí, né? Então, assim, pouca gente comenta, pouca gente assiste até o final, pouca gente curte. Aí como é que faz? Aí não tem como fazer. Aí não tem como fazer um conteúdo de qualidade, né? Por quê? Porque não tem um incentivo, obviamente, né? A gente não faz só por conta das curtidas, dos likes, mas a gente vê o retorno. Então, quanto mais retorno a gente vê das pessoas, as pessoas falam, nossa, gostei do seu vídeo e tal, gostei daquela parte que você fala sobre isso e tal. Gente, isso assim, vocês ganham, eu ganho a semana quando eu recebo um comentário assim. Quero agradecer todas as pessoas que estão comentando, que estão falando, né? Que estão curtindo, que estão assistindo o vídeo até o final, que estão tirando dúvidas comigo, tá bom? Se você quiser tirar dúvida comigo, alguma coisa do que eu falei, pessoalmente, entra no meu Instagram aqui, sempre vai aparecer aqui, se não for, né, agora tá aparecendo, sempre vai aparecer o meu Instagram aqui também, nessa divulgação que eu faço aqui durante o vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e também passa para outras pessoas se inscreverem no canal, tá bom? Aí você passando para outras pessoas se inscreverem no canal, com certeza a gente vai chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Esse é o meu objetivo desse ano. Assim, é um dos meus objetivos esse ano para o canal, é chegar a 1000 inscritos e elevar o número de visualizações também. Mas vamos para o vídeo hoje. Como eu falei semana passada, nós vamos falar agora sobre os sacramentos propriamente ditos, né? Então, sim, nós já falamos sobre o que são os sacramentos, falamos sobre as tradições, falamos sobre a liturgia, já enchemos não a paciência, né? Mas já nutrimos tudo que a gente precisava nutrir. Já preparamos toda a mala que a gente tá, sabe aquele momento que a gente está na viagem, assim, que a gente está preparando a mala para viajar? Então, a gente está preparando, já preparou tudo, já colocou tudo dentro do carro. Agora a gente vai começar a passar pelas estações de todos os sacramentos, todos os 7 sacramentos. Então, eu planejei, basicamente, se eu não me engano, 3 aulas para o batismo, 2 aulas para crisma, 3 aulas para a Eucaristia, deixa eu lembrar aqui, mas acho que 2 aulas para a confissão, 1 aula para a unção dos enfermos, 3 ou 2 aulas para matrimônio e 3 ou 2 aulas para a ordem, eu não tenho certeza ainda. Então, assim, essas são aulas que o conteúdo que vai ser dado já está preparado, já está separado. Mas eu preciso que você deixe o seu like, eu preciso que você se inscreva no canal, e eu preciso que você chame outras pessoas para participar. Principalmente pessoas que estão em vias de receber algum sacramento. Eu tenho uma pessoa que quer entender um pouquinho mais de Igreja Católica. Eu tenho uma pessoa que não entende. Sabe aquela pessoa ignorante, que não entende o que é Igreja Católica? Não só ignorante no sentido, tipo assim, que fala muita besteira sobre a Igreja Católica por conta da ignorância, porque não conhece. Então, apresenta o meu canal para essa pessoa. É justamente para esse tipo de pessoa, não, né? Obviamente, né? Não estou destratando as pessoas. Para esse público, melhor dizendo, para esse público que eu estou interessado também em fazer vídeos aqui, tá bom? Então, vamos para o vídeo, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, todos os títulos serão isso. Batismo, parte 1, depois batismo, parte 2, depois batismo, parte 3. Nós vamos ver uma característica particular. Se eu não me engano, eu já falei isso aqui na semana passada, mas volto a falar, né? Os 3 primeiros sacramentos, ou seja, os sacramentos de iniciação da vida cristã, do IVC, né, eles são sacramentos que nos ligam, que nos relacionam com alguém da Santíssima Trindade, com alguma das pessoas da Santíssima Trindade. Por incrível que pareça, o batismo, ele não nos relaciona mais diretamente com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos batiza, obviamente, né? Lógico que entenda aqui que é uma
ação em conjunto. Mas eu estou dizendo no sentido de que o batismo ele nos liga ao Pai. Ele nos faz filhos de Deus Pai, certo? Aí o crisma, ele nos faz ungidos pelo Espírito Santo. E a Eucaristia, ela nos faz em comunhão com o Filho, com Jesus Cristo. Então, a Santíssima Trindade, ela está envolvida nos 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã, da iniciação à vida cristã, certo? Você que é da Arquidiocese de Goiânia, você vai ver muito isso nos folhetinhos também, ali no cantinho superior dos folhetos, uma logomarca incentivando a entender o que é o IVC, o que é essa iniciação à vida cristã, certo? E é justamente isso que as pessoas fazem, que as pessoas os catequistas daqui de Goiânia estão buscando se aprimorar para fazer, para viver conforme esse itinerário, esse ritual que é necessário para todos nós. Então vamos lá, então. Como na parte 1 nós vamos ver o quê? Nós vamos ver como se chama esse sacramento e por que se chama batismo, né? E a economia de salvação do batismo, ou o batismo na economia de salvação propriamente dito, certo? Bom, para nós entendermos o seguinte, que o batismo ele é o fundamento da vida cristã. Então, não existe nenhuma vida cristã sem batismo. Ninguém é cristão se não é batizado. Acho que é isso que eu queria dizer, deixa eu ver. Todo batizado, olha, todo cristão é batizado. Todo cristão é batizado. Então, um batismo falso, ou um batismo... A pessoa não é cristã. Ela pode, por mais que ela exerça atitudes cristãs, e até se diga cristã e acreditar em Jesus Cristo, mas se ela não é batizada, não adianta. Ela não é cristã. Ela não é cristã. Por quê? Porque o que torna ela cristã não é somente as atitudes, mas é pela graça que nós fomos salvos. É pela graça de Cristo que nós fomos salvos. E a graça de Cristo que nos torna cristãos. Então, essa é a base de toda a vida cristã, o batismo. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Entenda. O batismo, ele é um sacramento de regeneração. Assim como a confissão, assim como a unção dos enfermos, ele é um sacramento de regeneração. Lembra que na semana passada eu disse que existem várias divisões, né? Que o batismo, Eucaristia e Crisma, eles estão envolvidos nessa iniciação, mas em relação ao que ele pratica, né, o batismo ele está nessa parte do sacramento de regeneração. Ele até poderia ser implementado como um sacramento de cura também. Por quê? Porque ele cura a pessoa, ele cura a criatura da pior doença de todas, que é o pecado original, que é do pecado. Certo? Então o batismo ele é um sacramento de regeneração pela água e pela palavra. O batismo, então, é fundamento de toda a vida cristã. Ele também é a entrada da vida no Espírito Santo. Então, a pessoa ela entra no Espírito Santo, ela entra na vida do Espírito Santo a partir do batismo. E também é porta que dá acesso aos outros sacramentos. Não pode receber nenhum outro sacramento, nem mesmo da confissão, nem mesmo da unção dos enfermos, nenhum sacramento, se não for batizado. Olha só o risco que esse sacramento ele é muito importante. Imagina que um padre, ele descobre um dia que o padre que batizou ele não realizou ou não era padre. Olha a M que pode acontecer. Porque o que acontece? Aí essa pessoa, ela acha que foi batizada, mas não foi. Porque precisa se haver todo o ritual corretamente do batismo. Então, vamos supor que o padre não era legalmente, a pessoa não era legalmente disposta pela igreja para batizar, né? Às vezes foi desligada da igreja, ou não fez a fórmula corretamente. A gente vai ver sobre essas fórmulas, sobre toda a questão aqui do batismo. Aí imagina que acontece isso. Aí a pessoa
vai lá, ela cresce, achando que está sendo batizada. Recebe os outros sacramentos, só que não está recebendo os outros sacramentos. Visivelmente, ela está, mas invisivelmente ela não está. A graça não está acontecendo nela. Por quê? Por conta do batismo, por conta da falta do batismo. É como se dissesse assim, olha, para você entrar na sala, ou no quarto, você tem que entrar na sala, mas a porta nunca foi aberta, então a pessoa nunca entrou. A pessoa nunca entrou na vida cristã. E aí esse padre, isso já aconteceu, viu, gente? Isso aqui é grave, é gravíssimo essa situação. E aí a pessoa vai lá e ela vai lá e continua a sua vida cristã, se torna padre, e ela casa pessoas, batiza pessoas, tal. Mas ela não é padre, ela não é nem cristã. E aí, olha a M que pode ser. Por isso que é importantíssimo ficar atento à fórmula do batismo, à fórmula do sacramento e também ao padre que celebra este sacramento. Por isso é importante ter o batistério. O batistério não é somente... Eu falei que o batistério, né? O batistério pode ser duas coisas. O batistério tanto é a pia batismal, que eu até fiz representada aqui, né? Eu fiz representada aqui em cima, mas também o batistério é aquele documento que comprova quem, quando, onde a pessoa foi batizada, certo? Pelo batismo nós somos libertos do pecado, nós somos regenerados como filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do batismo, libertos do pecado, ou seja, o Espírito Santo nos retira do pecado e nos dá uma vida de filhos de Deus. Nós nos tornamos membros de Cristo. Olha que maravilha. Olha a ação do Espírito Santo agindo na pessoa. Em um simples, né? Palavra muito grotesca para dizer sobre o batismo. Mas uma pequena palavra, ela pode abranger tantas coisas. Olha a maravilha do que é o batismo. Então, a pessoa também ela é incorporada na igreja, porque se ela se torna membro de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o membro. Então, ela também é inserida nesses membros, ela se torna parte dos membros de Cristo, dos membros da igreja. Tornados participantes da missão da igreja. Então, a partir do momento em que ela é batizada, ela é também chamada a ser participante dessa missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar todas as criaturas. Essa missão de toda a igreja. Não existe uma outra missão senão levar o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas da Igreja Católica. Não existe outra missão da Igreja Católica se não levar o batismo, se não levar a evangelização, o evangelho, ou seja, Jesus Cristo encarnado a todas as pessoas. E aí, por que do nome batismo? E por que se chama batismo? Por que deste nome? Né? O catecismo ele pergunta como se chama este sacramento? Se chama batismo, né? E esse batismo nada mais é do que já falamos sobre isso. Batismo nada mais é do que esse mergulho na vida, onde a pessoa mergulha na morte de Cristo e ressuscita na glória, na ressurreição de Cristo. Por que deste nome? Tem este nome por causa do rito central com que se realiza. Batizar significa mergulhar ou imergir. Então, a mesma coisa. Tanto imergir a pessoa na água, propriamente dito, não é necessário que a pessoa seja mergulhada na água, mas basta que seja jogado água sobre essa pessoa, que haja o toque da água sobre essas pessoas. A gente vai ver sobre também a fórmula como se deve batizar, certo? Então nós somos sepultados e ressuscitados com Cristo. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno. O que é catecúmeno? Catecúmeno é todo aquele que está aprendendo, que está iniciando na vida cristã. Então, mergulhar na água simboliza essa sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, ou seja, ele é mergulhado na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele. Ou seja, se morremos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Se porém o renegarmos, ele nos renegará. Então quem renega o batismo, quem rejeita o batismo, não é mergulhado com Cristo.
Então, aquele que é batizado, ele é mergulhado na morte de Cristo e também ressuscita com ele. Torna-se, assim, uma nova criatura em Cristo. Vocês estão percebendo que isso aqui é muito mais do Novo Testamento, né? Mas tem muitos elementos do Antigo Testamento aqui. Nós vamos olhar cada elemento do Antigo Testamento e do Novo Testamento aqui. Então a pessoa ela vai sendo uma nova, ela se torna uma nova criatura. Um banho do Espírito Santo é o que é o batismo. O batismo é um banho do Espírito Santo. Por isso esse nome. Este sacramento é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Então ele pode ser chamado de batismo, mas com um nome mais robusto, diferente, né? Não que o batismo esteja errado, mas banho de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Porque significa que realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Lembra dessa passagem, se eu não me engano é Lucas 3, onde Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, não conhecerá o reino dos céus. É esse nascimento da água e do Espírito que Jesus estava falando. É do batismo que Jesus estava falando. É do batismo que Jesus estava falando. E também ocorre uma iluminação. O que é essa iluminação? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, porque não está aberto ainda. Isso. O batismo também é iluminação. Que quer dizer o quê? Porque aqueles que recebem este ensinamento, ou seja, o ensinamento do catecúmeno, que é a catequese, ficam com o espírito iluminado. Não é uma iluminação invisível, metafórica, não é. É uma iluminação real. A pessoa que recebe os ensinamentos de Cristo, recebe os ensinamentos do Evangelho, ela é iluminada pela sua razão, pelo físico mesmo, por aquilo que ela vai entendendo, ela vai tendo cada vez mais experiências reais, da inteligência mesmo, da inteligência para entender o que o Espírito Santo faz na vida dela, o que Deus faz na vida dela, e o que Deus fez na vida e faz na vida do batizado, da pessoa. Então, a luz que ilumina todo homem é recebida pelo batizado. Então, a luz que ilumina todo homem, que é Jesus, é recebida pelo batizado. Então, ele torna-se filho da luz e ele próprio luz também. Você pode reparar que isso é trecho da Bíblia de cabo a rabo. É toda a Bíblia falando sobre o batismo aqui. Então, o batismo, né, aqui São Gregório Nazianzo, ou de Nazianzo, ele vai dizer o seguinte. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhes dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que há de mais precioso. Aí ele vai continuar. Ele mesmo vai explicar, item a item desses aqui. Dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Ou seja, nós viemos com nada, só viemos com o nosso pecado original e recebemos o dom de sermos filhos de Deus. Porque não merecíamos, não fizemos por merecer o batismo. É graça porque é dado mesmo aos culpados. Nós não era aquela pessoa que era uma inocente. Não, era uma pessoa que era culpada pelo pecado original, obviamente. Né? Esse pecado original, né, que ocorreu, ele, na verdade, não é culpa propriamente da pessoa, mas a pessoa ela carrega aquela culpa. Então ela não é, de certa forma, inocente. Então por isso é graça. Né? É como você disser assim, dar algo para alguém que merece é justiça. Dar algo para alguém que não merece, que merece ou não merece, que desmerece, assim, que não fez por merecer, mas também não fez nada que desmerecesse. Essa pessoa, ela recebeu-lhe um dom. Mas, quando uma pessoa faz o mal e ela recebe o bem, isso é uma graça. Tá? Então, entenda isso. Quando uma pessoa merece a morte e recebe a vida, é uma graça. Tamanho é o amor de Deus
por nós. Batismo é também chamado de batismo porque o pecado é sepultado nas águas. Então, o que é sepultado nesse mergulhar do batismo? Né? Mergulhar do batismo é redundante, tá bom, gente? Eu só estou falando para deixar claro aqui, tá? Mergulhar do batismo é redundante, porque a própria palavra batismo significa mergulhar. Unção, porque é sagrado e régio, como aqueles que são ungidos, ou seja, torna eles sacerdotes sagrados. Lembra lá de que sacerdote vem de sacer, ou seja, é a mesma origem da palavra sagrado, e régio, que é a mesma origem da palavra rei, ou seja, nós reinamos com Cristo, nós somos santos com Cristo, nós somos sagrados, consagrados com Cristo. E também uma iluminação, porque é luz irradiante, veste... tem mais um aqui, olha, tinha mais uma aqui. Veste, porque... Peraí, deixa eu colocar aqui. Isso. Veste, porque cobre a nossa vergonha. É a nova veste que Deus faz para nós. Não aquelas vestes de Adão e Eva para cobrir as nossas vergonhas. Não aquela veste, mas agora a veste que verdadeiramente cobre as nossas vergonhas. Banho, porque nos lava. E selo, porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Certo? Conseguimos entender, então, essa primeira parte da primeira parte? Essa primeira parte aqui conseguimos, né? Entender que é o nome do batismo, entender que nós somos sepultados com Cristo e entender que o batismo é o fundamento da vida cristã. Agora vamos para a segunda parte, que é um pouquinho maior, certo? Mas ela dá para a gente terminar hoje ainda, com certeza, obviamente, né? Vamos lá. O batismo na economia da salvação. Como é que funciona o batismo, propriamente dito? Então, todo sacramento ele tem uma mecânica. Todo sacramento ele tem uma economia, né? Ou seja, quando falar de economia, entenda a mecânica, como é que funciona essa coisa, como é que realmente ele funciona, age e dá lucros para a pessoa. Porque quando a gente fala de economia, a gente pensa de dinheiro, né? Mas a economia, na verdade, é todo esse lucro. Como é que se faz para lucrar? Como é que funciona? Como é que é o mecanismo do batismo, neste caso aqui? Bom, então, o batismo ele é feito na vigília pascal. Todo batismo ele deveria ser feito na vigília pascal. Pelo menos o batismo de adultos deveria ser feito na vigília pascal. A igreja lembra acontecimentos da história. E na vigília pascal, a igreja vai lembrar acontecimentos da história da salvação que prefiguravam o batismo, o mistério do batismo. Então, ela vai lembrar da água que foi preparada para manifestar a graça de Deus, lá em Gênesis 1, quando vai falar assim, e o Espírito pairava sobre as águas, ou seja, ele preparava as águas para já ser meio de batismo das pessoas. Vocês estão entendendo que o batismo está envolvido todos os sacramentos. Olha, gente, olha, impressionante. É impressionante como todos os sacramentos eles estão desde o princípio e o fim, do início da Bíblia até o fim da Bíblia. A gente vai ver todos eles, né? Hoje nós vamos continuar vendo sobre o batismo. A água sempre foi vista como fonte de vida e fecundidade. Para qualquer sociedade que você olha, a água ela era vista como vida e fecundidade. Lugares onde havia escassez de água, as pessoas entendiam que era pouca vida. Onde tinha abundância de água, tinha abundância de vida e fecundidade. Não somente das pessoas, mas todo o ser, o ambiente, a flora, tudo funciona onde tem água. Tudo funciona melhor onde tem água, né? E aí existem, obviamente, as criaturas que se adaptaram a viver com pouca água, com escassez de água. Mas você vê que elas são diferentes das criaturas que tem. Olha, por exemplo, quais são os maiores animais que nós temos, né? O maior animal que nós temos. Vamos fugir um pouquinho aqui do tema, só para a gente ver a importância até humana da água. Para entender por que ela é utilizada no batismo.
Por que Jesus utiliza ela no batismo? Institui ela no batismo. Se a gente for olhar os animais, o maior animal que a gente pode ter terrestre é o elefante, né? Às vezes a girafa ali, dependendo do tamanho e tudo mais, mas o elefante, né, é o mais pesado. Mas aí se você olhar no mar, assim, facilmente você encontra animais do tamanho ou maiores do que os elefantes. Então, assim, a água, ela traz uma vida diferente, ela traz um jeito diferente para até mesmo para os seres vivos e tudo mais. E o Espírito pairava sobre as águas como incubada pelo Espírito Santo, ou seja, como se o Espírito Santo já estivesse protegendo ali, preparando a água, né, como uma incubadora, como preparando ali, né, propriamente dita a água para ser essa fonte de vida, né? Na Arca de Noé, a água é a imagem da salvação, ou seja, parece que é a imagem da perdição, mas é nas águas do batismo, nas águas da Arca de Noé, que as pessoas foram salvas, que nós fomos salvos. A água da maré, a água de maré simboliza a morte, prefigura o mistério da cruz e a comunhão com a morte de Cristo. Ou seja, a maré que desce e depois sobe, conforme a intervenção da lua, conforme a interferência. Eu esqueci a palavra que eu quero usar. Eu queria usar outra palavra, não é interferência não. Mas essa interferência que a lua causa nas marés, causa nas águas, né? E até mesmo em nós, tá bom, gente? Se causa no mar, imagina, muito mais a gente, que nós somos feitos 70% de água, gente. Os animais também são feitos. Então, tudo, até mesmo a lua, ela interfere, não é a palavra que eu quero usar, gente. Ela influencia no mecanismo, na forma como a gente age. E também essa água das marés, né, ela simboliza essa morte e ressurreição de Cristo, essa morte e comunhão com a morte de Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. A travessia do Mar Vermelho também, que mar aqui, né, águas, e que prefigura a libertação operada pelo batismo. Então essa travessia do Mar Vermelho, ela prefigura a libertação operada pelo batismo, né? O que o batismo faz, que é libertar do pecado. E na travessia também do Rio Jordão, não existe só uma travessia do Mar Vermelho, mas também existe a travessia do Rio Jordão, que é pela qual o povo recebe a terra prometida, imagem da vida eterna. Aqui nós temos duas travessias. E se a gente for reparar, existe uma formação na Igreja Católica que se chama as 3 vias espirituais. Que nós temos primeiramente a purificação, depois a iluminação e depois a união, certo? Mas entre uma e outra existem 2 passagens. Porque se eu estou na purificação e passo para a iluminação, aqui ó, estou na purificação e passo para a iluminação, eu fiz uma passagem. É a passagem do Mar Vermelho, da libertação do pecado, da purificação para uma iluminação. Então as pessoas vão começar a receber um tratamento de discípulos nessa iluminação. Depois de receber esse tratamento de discípulos, ela tem uma outra passagem, que é a travessia do Rio Jordão, pela qual o povo recebe a terra prometida, ou seja, é uma união, onde nós nos unimos a Deus. Então essa travessia é a passagem do Rio Jordão, que simboliza essa união, o homem que deixa não somente iluminado, não somente aprendendo a catequese, aprendendo os ensinamentos de Cristo, mas também se unindo ao próprio Cristo. Certo? Continuando aqui. O batismo de Cristo. Agora vamos falar propriamente do batismo de Cristo e do batismo da igreja. O batismo que ocorreu lá no Rio Jordão, com João Batista e tudo mais, a gente vai ver do Cristo. E também o batismo que a igreja realiza. Certo? No início e no fim o batismo está no início e no fim da vida de Cristo. No início da vida missionária, propriamente dito. Porque ele começa a sua vida missionária no batismo, no seu batismo. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, Jesus Cristo é a realização de todas as promessas. Deixa eu mudar só um pouquinho essa câmera aqui. Agora sim, estava me incomodando um pouquinho. Eu estava andando um pouquinho para cá. Vamos lá. Então, Jesus Cristo é
a realização de toda a prefiguração da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento. A ideia do batismo esteve sempre no coração de Cristo. Cristo, então, sempre pensou o batismo. No início da sua missão, ele se deixa batizar por João Batista, para que os outros também se deixem batizar. Certo? O padre Paulo Ricardo ele tem uma explicação fantástica, magnífica, sobre o batismo. Que ele fala o seguinte: Cristo se deixou batizar não para que ele fosse purificado, porque obviamente Cristo não precisava de purificação, mas que as águas ao tocar o Cristo sejam purificadas para purificar aquele a quem elas tocar. Se a gente for reparar, de certa forma, todas as águas elas estão ligadas. A água do Rio Jordão está ligada com o Mar Vermelho, que está ligada com o oceano, que está ligada com todos os oceanos, que está ligada com todos os rios, até mesmo da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da África, da Austrália e de tudo quanto é mais. E se não está assim, pela chuva, ela também está em contato, ela está em comunhão, em uma água só. É um lugar só, por mais que elas possam estar separadas, mas uma hora ou outra elas vão se unir, elas vão se misturar e tudo mais, né? Isso aqui é um elemento só. Olha que maravilha. Então, continuando. E também no fim da missão de Jesus, deixa eu subir aqui, né? No fim da missão de Jesus, ele confere essa missão. É a última missão, é uma das últimas missões que Jesus fala. Eu posso estar me enganando aqui, se não for a última. Mas é uma das últimas missões que Jesus fala para os discípulos. Ide batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em meu nome, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo, batizem ela. Nessa ordem e nessa forma. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São os sinais. E quais são os sinais do batismo? Os sinais do batismo é que Jesus pede para ser batizado. Obviamente, Jesus não se fez pecador, mas passou pelo mesmo processo dos pecadores para cumprir a justiça. Foi exatamente o que ele explicou para João Batista. Deixe para que isso se torne justiça. Com Maria, que também se passa por uma purificação. Ela não precisava de uma purificação. Nós sabemos disso. Mas ela passa por uma purificação por conta da justiça, por conta da lei. Como Jesus que passa por uma apresentação a Deus, sendo que o Pai o conhecia como ninguém. Na verdade, assim, ele é o próprio conhecimento do Pai. Um dia a gente pode entrar mais a fundo sobre isso, falando da Santíssima Trindade de novo, né? Que é sempre importante falar. Mas Jesus era conhecido, então não precisava ser apresentado no templo, que era apresentado no templo por conta de uma vida pública também. Não é só por conta de uma apresentação a Deus, mas também uma apresentação ao povo também, às outras pessoas. O batismo é um aniquilamento do mal. Quando o mal toca o corruptível, corrompe-o. Então, vamos lá. Aquilo que é corruptível, ou seja, que pode ser corrompido, é corruptível, é aquilo que pode ser corrompido. Então, quando o mal toca ele, o mal corrompe esse ser. Por exemplo, né, uma maçã que pode se corromper. Né? Então, quando ela está em contato com outra maçã podre, ela se perde mais rapidamente. Mas quando a maçã está conservada, ela se prolonga a conservação dela ali, os sabores e tudo mais da maçã. Mas quando o mal toca o incorruptível, que no caso tocou Jesus, aí ele é aniquilado. Então ele tocou Jesus achando que poderia corromper Jesus, mas é Jesus quem aniquila o mal. Esse gesto de Jesus de se deixar ser batizado é uma manifestação do seu aniquilar o mal. Então, o próprio Jesus aqui, já no início da sua missão, ele aniquila o mal. Ele já vai aniquilando o mal. A descida do Espírito Santo. Os sinais também da descida do Espírito Santo. Aqui são sinais que aconteceram no batismo de Jesus, tá bom? Aí, a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Também é um sinal onde o Espírito Santo que pairava sobre as águas, agora desce sobre o ungido como primícias da nova criação. Ou seja, Cristo que é o início da nova criação, ou seja, em nós que somos nova criação,
ele começa tudo isso quando o Espírito paira sobre Jesus também no batismo. E também uma outra coisa que nós temos no batismo de Jesus, ali, naquela passagem do batismo de Jesus, é o Pai se manifestando e manifestando que Jesus é o seu Filho muito amado. Certo? Bom, entendendo isso, entendendo os sinais, agora vamos entender também o batismo e a paixão. Entendemos o início, o batismo na paixão, né? O batismo no início da vida de Cristo, e também o batismo da paixão, também, que é esse mergulhar que Jesus passa pela morte. Imagine que Jesus construiu várias obras ao longo da sua vida, mas só as inaugurou na paixão. O batismo foi o primeiro sacramento construído. Imagina essa obra construída, né? Então, ele constrói uma torre gigante, que é a do batismo. Aí depois ele foi lá e construiu, né? E todos ele fala assim, né? Sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja, né? O batismo também foi edificado no futuro. Ele foi edificado, mas ele foi inaugurado no futuro. E quando é essa inauguração de todos os sacramentos? Todos os sacramentos são inaugurados na paixão de Cristo. Na paixão, Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Cristo abre a todos a fonte do batismo. É como se tinha ali a torneira, né? Ele pegou a torneira ali, agora ele abriu ali na paixão, toda a torneira agora jorra rios e rios de graças, rios e rios de bênçãos nas nossas vidas. A paixão de Cristo é o batismo com que ele devia ser batizado. Quando ele fala para os discípulos, podeis vós ser batizados no batismo que eu sei, ou seja, de morrer com Cristo? Sim, eles dizem que sim, involuntariamente, assim, involuntariamente não, indiscriminadamente, sem entender bem o que era, mas Jesus, de fato, estava falando da sua morte ali para aqueles discípulos nessa passagem. O sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus exalam a Eucaristia e o batismo. Então é o sangue que exala a Eucaristia e a água que exala o batismo. Estes dois são sacramentos da vida nova, de onde se nasce da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Santo Ambrósio vai dizer o seguinte: repara, onde é que foste batizado? De onde é que vem o batismo? Senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Então é da morte de Cristo, da cruz de Cristo que emana o batismo, onde vem o batismo. Ali está todo o mistério. Ele sofreu por ti. Foi nele que tu foste resgatado e nele que fostes salvo. Certo? Conseguimos entender então essa parte? Agora vamos para a última parte dessa aula. Agora vamos entender o batismo na igreja. Vimos o batismo em Cristo, como o batismo surgiu e fluiu de Cristo. Agora vamos ver como o batismo ele surge e flui na igreja, como ele acontece na igreja. Os apóstolos e o batismo, vamos entender essa relação entre os apóstolos e o batismo. Como que os apóstolos lidavam com o batismo? Os primeiros batismos ocorreram, o primeiro batismo de todos, qual foi? Qual foi o primeiro batismo de todos? Foi no dia de Pentecostes. Registradamente, lá em Atos, se eu não me engano, Atos 3, ou Atos 4, não lembro. É Atos dos Apóstolos, lá no início ali, onde Pedro, depois do Pentecostes, no dia de Pentecostes, melhor dizendo, ele faz aquela pregação e chama todas as pessoas. As pessoas falam assim: o que a gente pode fazer para receber essa vida? Aí eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele batiza todas as pessoas ali, quem quer ser batizado. Então ali eu imagino os discípulos um a um, batizando, um a um ali, todos ali. Olha o trabalho que esses homens tiveram, Eu acho muito importante nós valorizarmos os apóstolos. Acho muito importante nós valorizarmos os santos, mas especialmente os apóstolos. Olha o trabalho que eles tiveram por nós. Os apóstolos oferecem batismo a quem quer que acredite em Jesus. Então é este o ideal do batismo. Acreditou em Jesus, quer ser batizado, então recebe o batismo. O batismo aparece sempre ligado à fé. Então, quando uma pessoa ela manifesta a sua fé no Senhor Jesus,
ela acredita no Senhor Jesus e será salva, juntamente com a sua família. Certo? Aqui nós podemos fazer um adendo a respeito do batismo de crianças. Se eu não me engano, se eu vou falar na próxima aula, se está programada para a próxima aula, eu lembro que eu vi alguma coisa. Mas a gente pode fazer um adendo aqui. Muitas pessoas criticam, falam assim, a igreja não pode batizar crianças porque a pessoa precisa manifestar a fé. Ela precisa manifestar, e uma criança não sabe manifestar a fé. Porém, Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Acho que no próximo eu vou falar mesmo, não lembro de eu ter escrito isso. Mas enfim, é bom a gente já falar. Então Jesus ele fala, deixai vir a minhas criancinhas. Mas aí você fala assim, tá, tudo bem, Jesus falou isso, mas ele não falou nesse contexto. Ele não falou nesse contexto. Bom, vamos lá, vamos pegar o seguinte. Quem vai entender mais do contexto? Você que está aqui em 2024 ou os discípulos que conviveram com Jesus e que viram ele falar isso? Então, eles ouviram. Aí vamos pegar aqui, ó, lá naquela passagem anterior ali onde ele fala assim, e muitas vezes a gente vai perceber isso nos Atos dos Apóstolos. Foi na casa da pessoa, aí o discípulo foi o apóstolo foi na casa da pessoa e batizou todos da casa. Ele diz que ele fala assim, olha, batizou todos os adultos da casa. Ou ele batizou todas as pessoas que tinham a idade da razão, ou que já eram crescidas. Não, ele fala todos. Então se incluía crianças também. Porque você já reparou que na Bíblia é muito específico isso, quando fala assim, batizar fora mulheres e crianças. Ou seja, só homens, né? Dizendo isso. Mas quando ele não está excluindo é porque são todos aqui, né? E ele não está excluindo, ele só está dizendo, ele só contou os homens. Quer dizer que ele não contou as mulheres, mas as mulheres também foram batizadas. As crianças também foram batizadas. E também nessas passagens, você vai perceber que os discípulos não tinham discriminação com as crianças. Pelo contrário, eles entenderam, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais da graça que eu quero dar para elas. Jesus quis dar essa graça para ela. Pelo batismo, o crente comunga da morte de Cristo e é sepultado e ressuscitado com ele. Explicação mais óbvia também para a questão do batismo de crianças, né? Você não vai esperar uma criança racionalmente pensar para dizer se ela quer ou não tomar vacina, ou se ela não quer ou não. Vai que ela não quer, vai que ela quer amanhecer e ela não quer tomar. Ela cresceu e descobriu, não, eu não quero tomar vacina. Aí não, respeitamos a liberdade da criança. Respeitaram nada. E outra coisa, se o batismo é algo tão bom como nós vimos, aliás, se não, como o batismo é algo tão bom como você fala, como você professa, por que você vai negar isso para o seu próprio filho? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo de um tamanho gigante, de um tamanho imenso. Isso é um absurdo. Você negar isso para o seu filho. Não, vou esperar ele crescer. Tá bom, é isso. Você acha que assim você está deixando as crianças virem até Jesus? Está deixando mesmo. Vamos lá, continuando. Os batizados revestem-se de Cristo. E o batismo é um banho que purifica e santifica e justifica. Purifica, santifica e justifica. O batismo é um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz o seu efeito vivificador. Junta-se a palavra ao elemento material e faz-se o sacramento. A palavra ao elemento material. O que é o elemento material do batismo aqui? É a água. Então, a palavra do Padre seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula do batismo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com a água derramada 3 vezes sobre a fronte da pessoa, ou um mergulho 3 vezes também na água, né, por conta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas se torna, ali acontece o sacramento. E aí, lembra que eu falei, para nós finalizarmos aqui, acho que uma coisa que eu não falei, é uma coisa assim que deveria ser óbvia a respeito, eu vou lembrar isso aqui, só para a gente lembrar essa questão aqui também.
só para eu explicar um pouquinho melhor, esse batismo é um banho que purifica e santifica e justifica. No sentido de purificar, tira do pecado. No sentido de santificar, dá a ele uma santidade de filho e justifica ele numa santidade de filho e também dá a ele uma santidade no Espírito Santo, onde dá dons para ele viver a santidade. Entendendo isso, nós precisamos entender uma coisa que eu não falei aqui na aula passada, mas os sacramentos, mas eu acho que eu já falei em outras aulas. Os sacramentos, eles são sinais visíveis da graça invisível. Isso aqui a gente aprende lá na catequese, mas a gente nunca entende o que é. Bom, vamos lá. Imagina que eu diga, que eu mostre esse copo aqui para vocês, né? Vocês estão vendo. É um sinal, é algo visível. É algo visível. Mas este copo é o sinal invisível. A graça invisível dele é que vocês não estão vendo, mas tem água aqui dentro. Vocês podem não acreditar, ou podem acreditar, mas aqui vocês não estão vendo a água. Mas o conteúdo dele, o que ele contém é água. Mas vocês estão vendo o copo. Da mesmo jeito, também da pessoa, no sacramento. Você vê uma coisa, mas é outra. Por exemplo, no batismo, nós vemos uma pessoa e não há mudança. Não há mudança, mas invisivelmente e pela graça, esta pessoa se torna, ela deixa de ser criatura e passa a ser filho. Então há essa mudança. Parece que não acontece, né? Para as pessoas não acontece. As pessoas mais sensíveis, elas até veem isso. Mas na grande maioria das pessoas não vão parar uma mudança. Nossa, levou o bebê lá e ela... Gente, mudou a feição da criança e tudo mais, tal, não sei o quê. Pouquíssimas pessoas vão entender ter essa sensibilidade. Mas existe uma mudança invisível. Sinal visível da graça invisível. Então, sacramento é sinal visível da graça invisível. Vamos pegar para os outros sacramentos. Sacramento da Eucaristia. Você vê pão e vinho. Você vê pão e vinho. Não tem... Só se num caso de um milagre é que você consegue ver a carne. Mas pão e vinho. Mas quando você fala, é pão e vinho? Não, não é pão e vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos uma coisa, mas sabemos que é outra coisa. Invisivelmente é outra coisa. Ou, por exemplo, quando nós vemos um casal sendo casado, e aqui vai ser o último exemplo que eu vou usar de sacramentos para nós finalizar, porque senão a gente vai até todos os sacramentos aqui. Você vê duas pessoas, mas elas não são mais duas pessoas. Depois do matrimônio, elas são uma só carne. Então é como se elas fossem uma só... Não, como não? Elas são uma só carne, invisivelmente, espiritualmente. A carne humana, a carne divina, a carne espiritual delas se torna uma só. Carne espiritual. Um dia a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um dia a gente fala sobre isso. Por hoje é só. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Achei que essa aula não ia render, mas graças a Deus rendeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E é isso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não estou dando bênção não, tá? Eu estou selando para nós encerrarmos o vídeo, tá bom? Não tem essa autoridade para isso. Deus abençoe você.